Boa noite, meninas. Mais uma vez aqui reunidas para meditarmos, estudarmos sobre a palavra de Deus. Em Oséias, tem uma passagem que fala sobre conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Deus, ele tem essa expectativa a nosso respeito, que a gente se mantenha nessa busca de ir cada vez mais se aprofundando nos seus ensinamentos, nas suas orientações, no seu entendimento, na sua sabedoria. Obviamente que o objetivo dele é nos capacitarmos para coisas cada vez maiores, né? Sempre passando por fases, a vida do cristão é isso aí, dia após dia. Temos os dias de lutas e temos os dias de lutas maiores ainda. Sempre haverão as lutas, elas são necessárias. Caso não houvessem as lutas, estaríamos acomodados em nossa fé e pouco provável a gente se aproximar de Deus. Mas, enfim, vamos chamar o Espírito Santo para nos dar o devido entendimento da meditação de hoje. Senhor nosso Deus e querido Pai, mais uma vez reunidas em Tua santa presença, colocamos a nossa vida à Tua disposição e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha ter liderança sobre a nossa vida, que não estejamos aqui nesse mundo, meu Pai, vivendo de acordo com a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, e que sejamos capazes, meu Pai, de vencer o nosso eu. Todo dia que possamos mortificar um pouco mais o nosso eu, para que o Senhor viva em nós. Nosso objetivo maior é chegar ao reino dos céus, nosso objetivo maior é morar com o Senhor, é estar diante de Ti face a face, é podermos te tocar, te abraçar, te olhar nos olhos e te ouvir claramente. Nós queremos, meu Pai, esse nível de intimidade, nós queremos esse nível de relacionamento. E não precisamos, de fato, chegarmos ao céu para desenvolvermos isso, por isso estamos aqui. Então, que o Senhor venha nos preencher com a tua sabedoria, com o entendimento que vem do alto, com a tua presença santa. Que o Senhor venha nos ungir com o teu espírito e fazer com que haja dentro de nós a tua excelência, o teu fulgor, a tua luz. Que nada, meu Pai, possa nos impedir de continuarmos a nossa caminhada, nada possa nos impedir de continuarmos definidas em ganhar almas, que nada venha nos impedir de conquistar, meu Pai, o reino dos céus. E assim, desde já nós repreendemos todo o mal, repreendemos toda atrapalhação, todo espírito de discórdia, todo espírito de divisão, nós repreendemos agora em nome de Jesus e nos colocamos completamente à tua disposição. Nos ilumina e nos ensina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Estamos em 2 Coríntios, no capítulo 3. E a gente vai ter Paulo começando assim. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós? Ou cartas de recomendação de vós? Esse texto é continuidade do capítulo 2, tá? Ele continua argumentando a respeito da autoridade deles e da influência maligna dos falsos apóstolos. Nesse momento, Paulo responde a uma pergunta, a um questionamento, como se ele precisasse, para comprovar o seu chamado, de uma carta de recomendação. Lembra quando, em algum momento, nós tivemos empregos em nossa vida
E aí, na substituição, na troca, né, mudança de um emprego para o outro, a gente pega a nossa carta de referência do emprego passado e levamos para o nosso próximo empregador. E aquela carta de referência atesta que, olha, nós somos bem capazes, somos determinados, disciplinados, e por aí vai, né? Desempenhamos um bom serviço, pontualidade, tudo mais. Está ali na carta de referência. E isso a gente vai usar como argumento para o próximo empregador, né? De dizer, olha, eu sou realmente aquele que você não pode perder dentro da sua empresa. Eu tenho que estar no seu staff. E aí o que a gente vai perceber é que Paulo, ele denuncia que essas coisas estão acontecendo, pelo menos entre os falsos apóstolos, né? Cartas de recomendação, cartas que vão atestar a capacidade daquela pessoa, atestar o empenho daquela pessoa. Paulo, ele vai se defender argumentando que, de verdade, o próprio ministério dele, o fruto do ministério dele, é a carta de recomendação. É aquilo que autentica o seu ministério, o seu chamado como sendo algo que realmente vem do Senhor Jesus, do próprio Deus. Então, quando ele vai e fala, começamos novamente a elogiar nós mesmos, precisamos que a gente fique aqui falando a respeito de nós mesmos, das nossas qualidades, né, dos nossos feitos. Isso seria, inclusive, meio suspeito. Não é tão interessante quando nós falamos de nós mesmos, né? O interessante é quando as pessoas falam a nosso respeito. Isso tem um peso até maior do que aquilo que sai da nossa boca. Tem peso maior o que sai da boca dos outros a nosso respeito, seja verdadeiro ou falso. Normalmente, o nosso próprio testemunho, ele já é um testemunho suspeito, que a gente vai sempre tender a se autovalorizar, a se autopromover, né? Ninguém vai falar as coisas ruins a seu respeito, vai sempre falar seus bons feitos, né? Vai falar das suas capacidades, das suas boas influências. Mas o que vem de fora é que realmente vai atestar a seu respeito. Então, ele está falando, eu vou ficar aqui elogiando a mim mesmo? Tem esse nível de necessidade? Precisa disso? Ou nós precisamos, como alguns outros, e aqui ele dando a sugesta, né? Ele sugerindo que existem outros apóstolos que estão fazendo isso, trocando cartinhas de recomendação entre as igrejas, né? Entre as congregações. Ou nós precisamos, como alguns de vós, ou alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou cartas de recomendação de vós para outras igrejas, né? Então, há essa necessidade, ele vai dizer: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, Paulo diz: vocês que são a carta que eu tenho. Qual a carta de recomendação que eu vou ter? Vocês, o testemunho de vocês, né? Vocês que vão atestar se o meu proceder, se o meu empenho, né? Se as minhas palavras, se a minha pregação, ela foi eficaz ou não. Não só a minha, como a de meus companheiros. Você vê que Paulo aqui ele está falando no plural, então não era só ele, era a equipe dele, né? O grupo dele, a, a, a turma dele que estava sendo achincalhada. Então vamos ver aí Paulo como um líder em potencial, e ele tem vários outros apóstolos que estão junto com ele, desempenhando a tarefa, né, de pregar ao mundo o evangelho. E aí ele está colocando, né? A gente vai ficar aqui se elogiando? Não temos essa necessidade, porque vocês existem porque nós tivemos um bom trabalho, né? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens.
porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O que significa isso? A pregação de Paulo não foi apenas por conta da escrita, e ele está fazendo aqui uma alusão, inclusive, ao Antigo Testamento, quando ele fala de cartas escritas, né, em pedra, palavras escritas em pedra, ele está apontando para os 10 mandamentos. Ele vai fazer aqui uma crítica bem severa à tradição mosaica, tradição judaica e a verdadeira pregação do Evangelho de Cristo, que vai se dar através do Espírito do Deus vivo. Então, ele vai deixar claro que aquela igreja, aquela congregação, ela foi formada através da ministração da palavra de Deus, que foi dada pelo Espírito do Deus vivo, mostrando que, por eles mesmos, eles não tinham a devida capacidade de desempenhar essa função, de cumprir o ID de Cristo. A gente vai perceber Paulo dando essa ênfase ao mover, ao agir do Espírito Santo. Ele vai além, olha só. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus, não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus. E quando ele diz isso aqui, ele está apontando: eu não tenho em mim mesmo uma capacidade de desenvolver esse ministério, de desenvolver esse trabalho. Eu não tenho forças para isso. Quem tem me sustentado é Deus. Eu não tenho sabedoria para isso. Quem tem me ensinado é Deus. Eu não tenho a devida habilidade para isso. Quem tem me capacitado é Deus. Ele bota na conta de Deus, através do Espírito Santo, a capacidade dele fazer com que o evangelho seja disseminado, assimilado, aprendido e praticado logo depois por outras pessoas. Tudo o agir do Espírito Santo, usando vasos de barro, que são os seres humanos, mas trabalho real é do Espírito Santo. Então, ele tem essa confiança de que o ministério dele é do Espírito Santo, porque ele entende que não é suficiente para pensar coisa alguma de si mesmo. Ele não é suficiente. Ele faz essa pergunta lá no capítulo 2, né? No verso 16. A gente vai ver aqui, ó. Para um, nós somos o cheiro da morte para a morte, para outro, o cheiro da vida para a vida. E quem é suficiente para essas coisas? Quem é capaz de fazer esse trabalho, de ministrar esse trabalho, de ser cheiro de vida para um, ser cheiro de morte para outro? Quem é que é suficiente para desempenhar esse papel? Quem é capaz de desempenhar esse papel? Então, ele vai dizer: não tenho essa capacidade, essa sabedoria, esse entendimento, essa disposição, né? Quem faz isso, a nossa suficiência é Deus, vem de Deus. E a gente entende que isso é dado através do Espírito Santo. Bem, então, Paulo, ele reconhece todo o empenho dele, pessoal. Paulo é um cara que ele reconhece que ele não é um cara preguiçoso, encostado, folgado. Ele não é o cara que fica esperando ser mandado. Ele tem, sabe, disposição para agir. Aí, quando Deus diz, não, não é por aí, tudo bem, ele recua. Mas ele é um cara que ele toma decisão. Ele tem realmente uma disposição. Ele é proativo, né, para fazer o cumprimento do ID de Cristo.
ele tem essa disposição, mas ao mesmo tempo que ele reconhece que ele é o cara, ele tem essa noção, ele tem essa consciência de valor próprio. Mas ele entende também que quem realmente faz o trabalho é o Espírito Santo através dele. Verso 6: o qual também nos fez capazes, nos capacitou de ser ministros do Novo Testamento. Qual é o Antigo Testamento? Toda a lei. A Torá, os profetas, os juízes, toda a lei. E o Novo Testamento é o quê? O Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho de Cristo? É tudo que foi dito no Antigo Testamento e mais aquilo que o próprio Jesus acrescentou. Ele mesmo fala que ele não veio para aniquilar a lei, para anular a lei, ele veio para cumpri-la. E além disso, ele tornou a lei talvez um pouco mais severa, vamos dizer assim, porque ele vai dar o Espírito Santo para todo aquele que crê, e ele vai exigir mais dessas pessoas, porque elas estão tendo algo a mais, que é a capacitação do Espírito Santo. Lembra daquele negócio, olha, aquele que olhar para a mulher com um olhar impuro, já pecou, só no olhar. Nem chegou a praticar o adultério ou a fornicação. Então, a lei se tornou mais dura, não foi mais branda. Porém, nós temos um auxiliador que nos capacita, que nos torna capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito dá vida, ou, na sua versão, pode estar o Espírito vivifica. Uma observação que eu quero fazer aqui, pessoal, com vocês. Em algumas versões, a gente vai ver esse Espírito com letra minúscula, o que eu acho uma tremenda injustiça, porque esse Espírito se refere ao Espírito Santo. Então, eu tenho algumas versões aqui que elas estão com letra maiúscula, outras versões que estão com letra minúscula, né? Uma apontando para o Espírito Santo, outra apontando para um espírito de exposição. E a verdade é que é o Espírito Santo que vai trazer um espírito de vida. Então, é justo a gente sinalizar que aqui é o Espírito Santo, certo? Então, nós estamos ministros do Novo Testamento. Esse Novo Testamento, ele vem através do Espírito e a letra mata, o Espírito vivifica. Por que a letra mata? Por que o Espírito vivifica? Gostaria de, antemão, ouvir a opinião de vocês. Assim, para começar, Maiana, gostaria de te ouvir. Por que, Maiana? A letra mata e o Espírito vivifica. Porque a letra, às vezes, ela dá só a sensação, e o espírito, ele traz vida, ele traz o entendimento do que aquela letra está sinalizando, porque às vezes a gente vê uma palavra que ela tem vários significados. Você não sabe discernir qual o sentido se ela tiver só a letra ali por estar, mas quando você tem o entendimento que Deus lhe mostra o que é que ele quer falar, ele traz vida, como ele falou lá, né? Vida para quem está vivo e morte para quem está morto. Porque quando a pessoa está bem, ela vai aceitar a correção, ela vai aceitar o ensinamento, ela vai, se ela tiver errada, ela vai se consertar, e se ela estiver no caminho, ela vai se aprimorar. É isso que o Espírito faz. Ele renova, ele transforma e exorta. E a letra, só por a letra, ela não tem efeito nenhum. É um caderno, é uma coisa que você escreveu, e se não tiver quem leia, não vai fazer diferença. Ok, perfeito. Isis, Opa, a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. A lei, a gente sabe que não era ruim, era muito boa, mas as pessoas não conseguiram cumprir. Apesar de Deus deixar todo ali o manual de leis e regras, e as pessoas não cumpriram. E a lei era justamente para eles se salvarem.
para fazer a expiação dos pecados e alcançar a salvação. E se fosse por isso, realmente as pessoas iriam morrer. E morrer em virtude do pecado, porque não conseguiriam remir os seus pecados. À medida que remia de uma, já cometia outro. E o Espírito, o sacrifício de Jesus nos deu aí, nos concedeu o Espírito Santo, nosso auxiliador, que realmente nos auxilia, que nos ajuda a ter vida, vida com abundância. E o próprio Jesus, ele é a fonte dessa água e ele disse que nunca mais teríamos sede. Através dele nós alcançamos a vida eterna. Antigamente era pela lei, só que as pessoas sozinhas não conseguiriam e acabariam morrendo, porque o salário do pecado é a morte. Mas através do sacrifício o sacrifício de Jesus, e através dele nós temos vida, e através dele conseguiremos a vida eterna. É justamente por aí. O que acontece quando Paulo está falando dessa lei, de palavras gravadas em pedra? Ele está apontando para o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele tinha a função de revelar o pecado, mas não de purificar. Ele não era capaz, a antiga aliança não era capaz de verdadeiramente purificar. Tanto que para ver o perdão era necessário sacrifício animal, derramamento de sangue, que não era suficiente para transformar a mente do pecador. Então, o pecador, hoje ele ia lá, sacrificava por tais pecados, mas de repente ao chegar em casa estava ele lá praticando os mesmos pecados, talvez. Então, a lei, ela por per si, ela não é suficiente para dar salvação. Ela é suficiente para revelar o pecado. Paulo falou isso bastante em Romanos. Já o Espírito, vamos lembrar o que aconteceu com Jesus? Então, sobre ele estava o pecado. O que aconteceu com Jesus? Por causa do pecado de toda a humanidade, não era o pecado de Jesus, ponto, mas era pecado. Criou um afastamento dele de Deus e ele teve de morrer, porque o pecado gera morte. Então, essa palavra, a letra escrita, é para revelar o pecado. Até hoje, é importante seguirmos a lei? Tirando os ritos cerimoniais, sim, a lei é importante. Ou alguém duvida que é proibido mentir, ou alguém duvida que não é correto o adultério, ou alguém aqui duvida que não se deve matar. Está na lei. E ela é tão boa que, quando praticada, nos traz vida. Mas quem vivifica, quem traz a luz novamente, saindo da morte do pecado, trazendo a luz, é o Espírito. Por isso eu estou dizendo aqui, cabe a gente sinalizar que esse Espírito tem que ser o Espírito com letra maiúscula. Porque é o Espírito Santo que nos traz vida de novo. Foi o Espírito Santo, foi o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus. Não foi Jesus pelo seu próprio poder. Não, foi o Espírito de Deus em Jesus que o ressuscitou. Né? Isso fica muito claro nos evangelhos, ou melhor, em Atos. E o que a gente vai perceber, nos evangelhos também, tá? E o que a gente vai perceber é que depois que a morte de Jesus, o sacrifício perfeito, não temos mais a necessidade de sacrifício. Então, agora, meu irmão, a gente tem que viver em espírito. Por quê? Porque é o Espírito que vivifica, é ele que dá vida. Verdade seja dita, por uma questão de aprendizado, se é o Espírito que vivifica, é ele quem vai nos guiar a toda a verdade. É ele que nos vai trazer à luz do entendimento a palavra de Deus. Então, Paulo vai falar aqui sobre o véu que ainda está para os judeus, para aqueles
que estão seguindo a lei escrita e para aqueles que estão seguindo a lei que está escrita no coração. Quem escreve a lei no coração? O Espírito Santo. Paulo não falou isso no verso 2? Vós sois a carta. E não foi escrito por mãos humanas ou em tábuas de pedra, foi escrito pelo Espírito no coração de carne. Né? Então, aponta para a regeneração do indivíduo, a regeneração do espírito do indivíduo. Mas isso pelo Espírito Santo. Né? Então, quem foi que nos tornou capazes de sermos ministros do Novo Testamento? O Espírito Santo. Foi o conhecimento da letra? Não, porque a letra mata. Se eu viesse aqui ensinar só letra, estaríamos perdidas, estaríamos entrando num buraco, porque nós estaríamos reconhecendo nossas miríades de pecados e reconhecendo que a gente não tinha salvação. Mas não, a gente vem agora com o Evangelho de Cristo, o Novo Testamento, o novo Evangelho, a nova aliança, que se dá agora através do Espírito Santo pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo ele está explicando essas coisas, né, para os coríntios, para avivá-los. Isso não é uma coisa nova, isso já foi explicado para eles antes. Né? Mas sabe aquele negócio de pão comida esquecido? Então, aquela comidinha do Espírito foi comeu-se em algum dado momento e acaba vindo a influência dos falsos apóstolos, o tempo, a falta de prática da verdade, e aí aquilo é esquecido. Paulo está aqui repetindo mais uma vez. Não vimos isso escrito necessariamente, por exemplo, em 1 Coríntios, mas vamos lembrar que existem 2 cartas nessa história que foram perdidas, e com certeza Paulo falou a respeito disso, né? Que estávamos vivendo uma nova fase, a fase onde o Espírito Santo estava agindo e não necessariamente apenas a lei. Nos dias de hoje tem lei, pessoal? Tem a lei, o Antigo Testamento, Jesus não veio revogar o Antigo Testamento está em vigor. Mas o cumprimento apenas da lei satisfaz para a nossa salvação? Não. Quem nos regenera é Cristo, tá? Porque ele já fez o sacrifício que nós precisávamos, tá bom? Então a gente vai ter aí as tábuas de pedra como o legado de Moisés, o coração de carne, né? As tábuas escritas em um coração de carne, como o testemunho de Cristo, a aliança de Cristo. Então, Paulo está ponderando isso. Por quê? Porque provavelmente os falsos apóstolos são judeus que se converteram, mas ainda estão com o ranço da religião, com o ranço do judaísmo e querendo trazer isso para os gentios. E Paulo está sinalizando que isso não é necessário, tá? A obra agora é do Espírito. Então, verso 6. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava acabando, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Então, ele está fazendo esse comparativo. Olha, quando houve a pregação de Moisés, aquilo era glorioso, era fantástico, não era uma coisa ruim. Não, foi maravilhoso. A pregação da lei de Deus, quando ele desce com as pedras e os 10 mandamentos, fora os outros demais que foram escritos lá em Levítico e tal. Essa lei era maravilhosa, perfeita. Causava distinção entre Israel e os demais povos. Tornava Israel um povo diferenciado, distinto de todos os demais, a começar pela adoração a um único Deus, único e verdadeiro Deus. Isso aí já era distinção maior. Todo o resto já estava embutido no pacote.
o jeito de lidar com a mulher no casamento, o jeito de lidar com os escravos, que no futuro seriam livres, o jeito de lidar com a herança, um monte de regras, um monte de leis. Isso não era ruim, isso era bom, até hoje isso é bom. Nós precisamos de leis. Nós temos a lei de Deus, nós temos as leis humanas e são necessárias, tá? Mas essa lei não trouxe vida. Essa lei revelou o pecado. Essa é a distinção. Ela não traz em si vida. Não, eu cumpri toda a lei. Mentira, impossível. E, inclusive, a própria palavra fala sobre isso. Nenhum homem é perfeito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ninguém cumpriu aquilo ali à risca 100%. Em algum momento falhou. E aí, como é que vai compensar essa falha? Está desconectado de Deus. Como é que você vai compensar? Aí entra Jesus com o sacrifício perfeito. Então, a glória da ministração, da morte, da escrita gravada em pedras era gloriosa. Mas aquilo não trazia vida. Mas era glorioso. Tá? Era de maneira tal, era glorioso, que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés. Por quê? Porque quando Moisés descia do monte, quando Moisés saía da intimidade com Deus, o rosto dele brilhava. E brilhava de tal forma que ofuscava quem o via. Né? Ofuscava. E então isso era ruim? Não, era glorioso. Tanto que ele vinha cheio do Espírito e vinha a glória de Deus manifestada nele. Ele vinha cheio de unção. Só que o final do verso fala o quê? Cuja glória estava se acabando. Era algo que ele vinha trazendo, mas que já tinha prazo de validade. Isso já ia se acabar. A lei mosaica, ela ia se acabar, ela ia ter um prazo. Ela teve seu momento de função, né, como é que fala? Enfim, de funcionar, teve seu momento, mas depois ela ia ser suspensa, né, no sentido de que algo maior viria após ela, algo maior. Então, isso estava se acabando. Como será, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Então, se a letra, a morte, né, era pregada de uma forma gloriosa, imagina a ministração do Espírito, mais uma vez, Espírito com letra maiúscula. Então, estamos falando da ação do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo. Por quê? Se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Qual é a ministração da condenação? A lei, que revela o pecado e te condena. Ó, você é pecador, você não cumpriu isso. Você mentiu. Aí ele fala, a manifestação, a ministração, melhor dizendo, da justiça, lembrando que justiça, leia-se, plano da salvação em Cristo Jesus. Justiça de Deus. Plano da salvação em Cristo Jesus. A pregação da justiça excederá em glória muito mais. Por quê? Porque vai trazer realmente vida. Realmente vai tirar a alma do inferno e colocar na eternidade. Vai trazer vida eterna. Não tem mais morte. Porque até o que foi feito glorioso, a este respeito, não tinha glória, em razão da glória que excede. Era glorioso, mas diante da justiça de Deus, do plano da salvação, o mandamento mosaico ficou para trás. Então, percebe que Paulo está fazendo uma comparação no sentido de diminuir Moisés. Por que diminuir Moisés? Lembra dos judeus falando? Nós somos filhos de Abraão. Nós sentamos
Nós temos a cadeira de Moisés. Eles entendiam que Moisés era um cara tal, 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 acima de Jesus. Essa comparação é que Paulo está querendo fazer. Olha, não, Jesus está muito acima de Moisés. Moisés já tinha dito: virá um semelhante a mim depois, maior do que eu. Jesus. Moisés teve seu momento? Teve, pô. Ele foi libertador de Israel, mas não salvador de almas. Libertador de um povo, mas não foi salvação de almas. Então, porque até o que foi feito glorioso, a este respeito não tinha glória, em razão da glória que excede. Por quê? Se o que era transitório, a lei, foi glorioso, o Antigo Testamento, o que era transitório, foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. O Espírito é eterno. Essa lei é transitória, mas o Espírito é eterno. Então, isso que tem peso de eternidade é infinitamente mais glorioso. Não tem nem mesmo como comparar. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar. Esse verso aqui, verso 12, em cada versão que eu li, ele fala de uma forma diferente. Mas o que eu entendo é que Paulo ele está querendo dizer que o que ele faz não vem dele mesmo, tá? O que ele faz não vem dele mesmo. Vendo então que temos tal esperança, a esperança daquilo que permanece, a esperança do trabalho do Espírito Santo, a esperança da vida eterna. Usamos de grande simplicidade no falar. Então, não somos nós. A nossa forma de pregar, de anunciar o Evangelho, não vem de nós. É simples e vem do próprio Espírito. É simples e eficaz e vem do próprio Espírito. Não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto. Na leitura do Velho Testamento, véu o qual está aniquilado em Cristo. Tem bastante informação aqui e vale a pena a gente dar uma esmiuçada. Deixa eu ver se eu. Poxa, deixa eu ver se eu peguei essa passagem. Não peguei, não anotei, sabe? Mas tem a passagem onde, onde Moisés, eu não anotei, terrível. Onde Moisés, ele, com aquele brilho na face, se alguém lembra aí qual é a passagem, coloca aí, é Êxodo alguma coisa. Êxodo 20, não lembro agora. Ele vem com a face dele brilhando, só que as pessoas ficam ofuscadas, mas ele não esconde a sua face com um véu. Ele vai falar primeiro para os príncipes, sem colocar véu, com a face dele brilhando, levando lá a lei. Depois ele fala com todo o povo, e ele continua falando com o rosto dele lá brilhando. Só que Moisés, ele percebe que com o passar do tempo, aquilo vai se apagando. E aí o que que ele faz? Ele cobre o rosto com um véu. E nesse ponto aqui, pessoal, eu acho isso bem interessante. Paulo está fazendo uma crítica a Moisés. Nós estamos aqui, ó, de peito aberto, falando a verdade. A gente não está se escondendo como Moisés fez.
Êxodo 34, 29 e 35. Vamos ver aí, pessoal. Vamos abrir aí. Esse texto é bem legal. Trinta e quatro, 29 ao 35. Todo mundo já pegou aí? Abriram? Aí a gente vai ter assim, ó. E ao descer Moisés do Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés, quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a pele da sua face resplandecia, brilhava, depois que o Senhor falara com ele. E quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele da sua face resplandecia, e temeram aproximar-se dele. E Moisés os chamou, Arão e os governantes da congregação se voltaram a ele, e Moisés lhes falou, de cara aberta, ok? E depois, todos os filhos de Israel se aproximaram. Então, primeiro ele falou com os príncipes, os principais de Israel, depois ele falou com o povão. E depois todos os filhos de Israel se aproximaram, e ele lhes deu como ordem tudo o que o Senhor havia falado com ele no Monte Sinai. Assim que Moisés terminou de falar com eles, colocou um véu sobre a sua face. Quando Moisés entrava diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu, até quando saía. E saía, e falava com os filhos de Israel aquilo que lhe for ordenado. E os filhos de Israel viam a face de Moisés, e que a pele da sua face resplandecia. E Moisés colocava novamente o véu sobre sua face, até que entrava para falar com ele. Então, percebe que aqui, quando a gente faz uma leitura superficial de Êxodo, parece que ele está escondendo a sua face para o povo não ficar ofuscado. Mas não, ele esconde a face depois que ele já falou com todo mundo. Está todo mundo ofuscado. Todo mundo viu o brilho dele. Todo mundo percebeu nele a glória de Deus. Gravou isso aí? Todo mundo percebeu nele a glória de Deus. Mas quando a glória ia sumindo, o que ele fazia? Cobria. Para quê? Para esconder. Ele estava dissimulando para esconder que a glória de Deus, nesse momento, era passageira, apontando para o fato de que a lei e a glória da lei, naquele momento, era passageira. Por quê? Porque depois vinha a pregação do Evangelho de Cristo, e essa é permanente, essa é eterna. Esse evangelho eterno, essas palavras que são escritas no coração, essas sim são escritas no coração. Essa palavra traz vida através do Espírito Santo. Então, Paulo está fazendo esse comparativo no sentido de chamar a atenção dos judeus. Pessoal, Moisés dissimulou. Moisés dissimulou. Mas a gente não está aqui dissimulando. A gente está aqui de cara lisa. A gente não coloca um véu para cobrir a nossa, ou melhor, a nossa não, né? A glória do Senhor. Percebe que isso só acontecia com Moisés quando ele estava na presença de Deus. Então tinha um momento que ele ia para o monte ou ficava lá mesmo na tenda dele, que tinha a tenda de Moisés, ele ficava lá com Deus. Pronto. Então, é como se tivesse cortando as pernas dos judeus. Para de ficar vivendo segundo a lei mosaica, porque ela tinha prazo de validade, ela já foi abolida, tá? Então, é isso que quer dizer no verso 13, e não como Moisés, tá? A gente não coloca véu, a gente vai de cara lisa, né? Somos simples no falar.
o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Então, por que ele escondia? Para que as pessoas não percebessem que aquilo tinha um prazo de validade. Mas suas mentes estavam cegas, inclusive a de Moisés. Então, ele fazia aquilo no sentido de, pelo menos é o que parece, de guardar para com Israel a sua imagem. Pô, Moisés, para lá, o cara brilha, gente. É para guardar a imagem dele. Ah, não, ele brilha só por um tempo. Não, era para perceberem nele que ele tinha uma intimidade com Deus, que ele era o cara que não falhava. Só que a lei é falha, no sentido de que o homem não poderia cumprir, a lei não salva, apenas aponta o pecado. Já falamos isso bem insistentemente. Mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento. Que véu? O véu de que aquilo é passageiro. Já foi, já foi. Continua lá o véu, né? Sem que haja a verdadeira revelação da palavra. Então, o véu foi rasgado com Cristo e a palavra agora toma uma nova vida, uma nova importância. Não é só revelar o pecado, é agora realmente dar uma direção. Quem vai nos sustentar para não pecar é o Espírito Santo. Tá dando para entender? Então vamos lá. Véu qual está aniquilado, destruído, esfacelado, lascado em banda em Cristo. Acabou o véu. Mas até hoje, quando Moisés é lido, quem lê Moisés? Gentil? Os falsos apóstolos, que eram de verdade judeus, messiânicos, que não reconheciam totalmente a autoridade de Cristo como suficiente para eles desenvolverem a salvação. Eles ainda ficavam com ranço do judaísmo, de seguir e obedecer à lei. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converterem no Senhor, o véu será tirado. Ainda que eles estejam seguindo essas leis ou seguindo cegamente a sua religião, vai chegar um momento em que eles vão se converter. E quando eles se converterem, eles serão curados da sua cegueira. Eles serão salvos. Quem é que vai fazer com que haja essa salvação? O Espírito Santo. Ora, o Senhor é o Espírito, letra maiúscula, né? E onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade, ou aí há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, não fingindo, não acrescentando coisas ao Evangelho de Cristo, né? Sem fingimento, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor. Então, pensa que você está contemplando um espelho a glória do Senhor, mas quando você contempla um espelho, você vê a sua própria imagem. Então, o que ele está apontando é que a glória do Senhor, ela começa a ser manifesta na gente. Necessariamente não precisa ter um fulgor como Moisés tinha, um brilho na face como ele tinha. Mas, de verdade, há uma diferença no semblante, no aspecto, no olhar. Há essa diferença. Tanto que as pessoas olham para a gente e falam: tem algo diferente em você. Não está lá brilhando, mas as pessoas são capazes de perceber. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, todas as experiências que nós temos pós-Espírito Santo é para nos aperfeiçoar e nos tornar a imagem do Senhor.
Imagem e semelhança? Ele falou imagem. Então, nos aproxima realmente da perfeição e pode sim nos levar à perfeição. Através do agir do Espírito do Senhor, que escreveu em nós, nosso coração, nossa mente, na nossa alma, ele já colocou toda a verdade. Intuitivamente, a gente já consegue discernir. Isso é certo, isso é errado. Intuitivamente. A lei, a escrita, a palavra de Deus, ela continua sendo útil para a nossa repreensão, para nosso ensino, para a nossa disciplina, mas sem o Espírito Santo ela é vazia, só presta para nos condenar e nos levar à morte. Ok? Então, dito isto, a gente vai perceber que Paulo tem como maior inimigo o próprio povo judeu. Tanto os judeus que são judeus raiz, que não se converteram, que continuam na cegueira da mente, vivendo no véu de Moisés, não reconhecendo a falibilidade da lei, e temos aqueles que são judeus messiânicos, que reconhecem Jesus como Messias, mas ainda vivem o ranço, né? Estão apegados ainda aos, às tradições religiosas que o Antigo Testamento traz, que a lei mosaica traz. Certinho? Então, para que a gente venha, a gente tem aí meia hora ainda, para que a gente venha esclarecer mais o tema, gostaria aí de ouvir a opinião de vocês. Jô, o que você me diria aí, Jô, a respeito do que nós falamos hoje? Boa noite, dona Lídia. Eu prefiro não comentar, porque eu fiquei meio confusa. Eu Confusa? prefiro ouvir Pronto! mais para me. Maravilha! Então Entendeu? comente o que te confunde. Coloque qual é a sua dúvida, que eu acho mais interessante até. Porque, assim, como ele fala aqui do Espírito, né? Porque, assim, ora, o Senhor é o Espírito. Tipo assim, ele fala da letra e do Espírito, né? Não tem, Ah, tem essa passagem que ele fala, da letra e do Espírito. Aí eu fiquei meio confusa, porque, assim, a letra é a lei, tipo, é tipo como a gente, pelo que eu, mais ou menos, que eu fiquei meio muito confusa nessas partes. Porque assim, tudo bem, a lei, quem testifica é o Espírito, né? E assim, tem vezes, quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente não entende nada, né? A gente lê assim, se a gente pegar para ler assim, a gente não entende nada. Mas assim, quando a gente para meditar, que a gente lê e ora a Deus, meu Deus, me direciona, me dá entendimento, tal, a gente começa a entender outra coisa. Então, quem testifica é o Espírito, não é isso? Que Deus nos guia para aprender e ter sabedoria na palavra dele, né? Aí eu fiquei meio confusa, porque assim, a letra, fala assim sobre a letra, eu queria saber mais sobre isso, entendeu? Eu fiquei meio que a cabeça doeu um pouquinho, porque meio confusa nessa parte. quando ele fala a letra, ele está falando justamente da Torá, cara. Ele está falando de Gênesis, ele está falando de Uhum. Deuteronômio, de Números, de Levítico. Qual é o outro que está faltando? Êxodo, Isso. tá? Ele está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, que ali está concentrado a lei de Moisés. Por que que eles entendem que é a lei de Moisés? Porque quem deu para eles a lei naquele momento foi Moisés. Deus falou com Moisés, Moisés escreveu. E Moisés foi lá e entregou para o povo judeu. O povo de Israel, não vamos nem restringir ao judeu. Israel. Então, isso é a lei. Isso é a letra. Por quê? Porque estava escrito. Qual era a função dessa letra? A função dela não era te salvar.
A função dela era te mostrar como você é pecadora. Tá? A função, quando ele fala aqui da lei escrita em pedra, são os 10 mandamentos, é a lei de Deus escrita na pedra. Não foi escrita na pedra os 10 mandamentos? Uhum. Foi ou não foi? Pronto. Então ele vem lá do Monte Sinai com a pedra escrita. Quem escreveu foi o próprio Deus, não foi nem Moisés, né? Na pedra foi o próprio Deus. Entregou a Moisés e Moisés entregou ao povo. Por isso fala a lei mosaica, a lei de Moisés. Por isso Moisés era tido como um Deus dentro de Israel. Eles endeusavam Moisés, tá? Então, o que Paulo quer trazer? Paulo está querendo dizer que isso é passado. Essa lei ela não funciona para a salvação. Está acompanhando? Você obedecer à lei não te salva. Isso não te torna uma pessoa merecedora da entrada no céu. Não, mas eu cumpri toda a lei. Impossível. Ninguém consegue cumprir toda a lei. De cara, se eu perguntar aqui para você, quantas vezes você já mentiu na sua vida? Você seria capaz de dizer quantas? Não. Acabou, minha irmã. Quantos Não. animais você vai ter que matar? Quanto sangue você vai ter que derramar para pagar aí essas mentiras todas? Não tem bicho que dê. É. Então, como é que você vai pagar isso aí? A lei, ela não te salvou. A lei disse que você não podia mentir. Aí você mentiu. Te salvou a lei? Não. A lei só te fez pecadora. Ela mostrou. A lei está lá, ó, não pode mentir. No teu pecado. Você foi lá e mentiu. Pronto, a lei te tornou pecadora. Te salvou? Não. Te condenou. Agora você vai para a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Entendeu isso aí? Entendeu isso aí? Pronto, você vai morrer. Aí o que acontece? Jesus morreu como o sacrifício total. Não precisa mais você ficar matando bicho, não. Jesus morreu. O sangue perfeito foi derramado. Não precisa mais morte. Agora você precisa ter fé. Você precisa crer que esse sangue foi por você. Não, não acredito que foi por mim, não. Tá, então esquece. Você vai morrer no seu pecado e você vai ser lançado no inferno. Não, não, eu creio que Jesus morreu pelo meu pecado. Eu confio nisso aí. Pronto. Quem foi que ressuscitou Jesus? O Espírito. A lei mata, o Espírito vivifica. Então, você cumprir a lei não é suficiente para você ser salva. Mas o Espírito Santo, que vem para você só porque Jesus morreu. Se Jesus tivesse morrido, lembra que Jesus fala: se eu não morrer, o outro consolador não vem. Lembra que ele fala isso? Não lembra, né? Aí, não está lendo a Que é o Bíblia, só lembra. Espírito, né? Eu Se lembro que é o eu não Espírito. morrer, Maiana, por favor, procura aí, Maiana, e coloca aqui, que eu não lembro qual é essa passagem. Mas ele fala: se eu não morrer, o Consolador não vai ser enviado. Quem é o Consolador? O É, Espírito Santo. o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é quem deu vida novamente a Jesus, é quem vivifica, é o próprio Espírito Santo que vai nos dar vida também. Então, o Espírito vivifica. Qual é a diferença agora, né, dessas alianças? A aliança de apenas cumprir regras não te salvava, mas a aliança de você crer no sacrifício de Jesus, isso aí te salva. Vamos abrir aí João 16:7. Todo mundo Posso abriu? falar? Deixa eu só ler aqui, Maiana, pode sim. Ó, aí quando chega aqui, todo mundo abriu? João 16. Abriu, Jô? Abriu? João 16:7. Então ele vai dizer aqui, ó: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador
Tá Consolador com letra maiúscula aí, né? É o Espírito Santo. O Consolador não virá a vós, mas se eu for, ou seja, se eu morrer, eu vou-lo enviarei. Então, ele tinha que passar pelo sacrifício para que nós pudéssemos ter vida. Então, a aliança atual, o que que Paulo está dizendo? Pessoal, vocês só precisam crer. Seguir essas leis não vão te salvar. Você tem que seguir a lei, você tem que obedecer, porque é boa, vai te trazer. Por exemplo, se você não mata alguém, você não vai ser preso, você vai continuar gozando de sua liberdade, você vai andar de cabeça erguida. Isso é bom ou ruim? Isso é maravilhoso. Se você não mentir, você vai continuar tendo a credibilidade das pessoas. Isso é bom ou ruim? Isso é maravilhoso. Então a lei é boa? Boa! Mas ela te salva? Não. Por quê? Porque chega um momento que você mente. Chega um momento que você faz alguma coisa errada. Chega um momento que você peca, adultera, enfim, por aí vai. Tem raiva, se vinga. Pronto. Você conseguiu cumprir toda ela? Não. Qual homem que é capaz de cumprir? Nenhum. Então, essa lei não é suficiente para minha salvação. Essa lei vai me matar. Conseguiu compreender agora? A lei, ela vai me matar. Ela só vai mostrar que eu realmente sou pecadora. Não minta, pomba, eu menti. Ferrou. Ah, agora você vai para o inferno. Pronto. Ah, mas eu creio em Jesus, sacrifício perfeito. Pronto, agora você tem acesso à salvação por meio do Espírito Santo. Ele agora te vivifica. Não é só uma mera interpretação da palavra de Deus, não é só por isso. É porque ele de verdade te dá nova vida. Ele muda seus pensamentos e sim, traz a luz. Ele revela para a gente, ele nos traz o entendimento do que está escrito. Ah, eu li isso aqui e não consegui compreender. Orei e agora eu entendi. Beleza, mas é mais do que isso. Entender a palavra é uma coisa, você receber a salvação é outra. Não estamos falando da palavra ser compreendida, estamos falando de sua alma ter nova vida e de ela realmente poder ser salva e ela ter eternidade. Não tem mais prazo de validade, agora é para todo sempre. Você conseguiu compreender isso aí agora? Sei não, você está com a cara de dúvida ainda. Não, consegui, sim, consegui. Deixa a Maiana falar. Fala, Maiana. Acho que eu nem quero mais. Por que fale? Não, a senhora estava falando que cumprir não basta, e eu lembrei do jovem rico, que quando ele chegou lá, bom mestre, o Senhor Jesus falou tudo aquilo, e eu tenho observado tudo isso, e o Senhor Jesus disse que ainda não bastava, porque nesse capítulo eu consigo ver, bom, o entendimento, o espírito é diferente, né? Como o espírito, como a gente bem sabe, o espírito vai falar, Deus vai falar com a gente a mesma palavra, mas em sentidos diferentes. E eu consigo ver Paulo exortando essas pessoas aqui a buscar a palavra, mas não só a palavra, o Espírito em Deus, que é para que eles entendam o que aquela palavra quer dizer, para que eles entendam o que eles precisam mudar, o que eles precisam abandonar e o que eles precisam fazer. Quando ele fala que a palavra traz a vida, traz a liberdade, eu imagino que seja a liberdade de você escolher se você vai continuar no erro ou você vai buscar a salvação, porque a palavra, a lei, ela mostra o seu erro, mas o Espírito, ele mostra o caminho para você se consertar, ele vem com arrependimento. E é isso que a palavra faz, ela nos confronta, ela nos molda, ela nos transforma, nos molda, e a gente tem essa opção de querer, de escolher se eu vou mudar ou se eu vou continuar pecando. Eu escolho. A palavra está ali e está me exortando, porque é o próprio Senhor, é o Espírito de Deus que está falando com você. Ó, você tem que sair da direita, sair da esquerda e pelo centro. Se você vai para a direita, você toma o lugar de Deus. Se você vai para a esquerda, você faz a vontade do diabo. Mas se você continua no centro, você vai em direção à vontade de Deus. Você vai seguir naquele caminho. E esse povo, ele estava... Desculpa. Esse povo, ele estava bebendo pela boca, comendo pela mão dos outros. Tem a importância de você buscar na palavra esse entendimento, essa direção, mas não ficar dependendo do que os outros pregam, os outros explicam, porque a gente já viu
vídeos aí de pastor que adulterou, pegou a mulher lá do próximo porque disse que estava na palavra. Pessoas que lê a palavra e entende totalmente deturpada e vai praticar o errado e induzir o povo a fazer o errado. E se você tem a comunhão com Deus, essa palavra vai lhe direcionar para o que Deus quer, para a vontade de Deus, porque ela é viva. Ela vai te tirar das trevas no sentido de que o que você tá, o que estava encoberto para você, o que você fazia antes, não é mais legal. Por que ele traz das trevas para a luz? Porque ele te tira das trevas do desconhecido. E era melhor até você não saber, porque você não pecava. A lei, ela faz isso. A lei, ela apontava o seu pecado. Você, até então, quando você não conhecia, você estava inocente. Mas a partir do momento que você toma ciência e não muda, você está se condenando. Eles sabiam, e naquela época era mais fácil matar um animal do que eles mudarem. Eles não queriam mudança, eles sabiam que podia matar um animal e ficava por isso mesmo. Então, quando o Espírito Santo veio com o Senhor Jesus, ele trouxe para cada um a responsabilidade. Ó, é sua salvação, ela é individual, ninguém vai ser salvo por ninguém. Era um povo que comia e bebia da boca da mão dos profetas, dos levitas, porque a palavra era concentrada em um só. E hoje não, ela está aí de graça para todo mundo. E realmente ela faz essa transformação, ela traz o brilho, ela traz tudo, mas o principal é, ela traz a salvação e te ensina como você manter essa salvação. O rosto de Moisés brilhava porque ele estava em sintonia com Deus. E quando você está em sintonia com Deus, não tem como, você pode passar o que for, você pode até ser abatido, mas você sabe que no fundo Deus é com você. Parar por aqui que eu estou falando demais. Eu estou com o áudio fechado, só Deus aí. Fala, Isis, vai. Enquanto o Isis vai falar, abram em Romanos 7. Mas pode falando, Isis. Foi Jô, não foi que tá com a dúvida? Foi Jó que estava com a dúvida? Jô, Foi Jô que Jô, estava com a dúvida? Jô. Sim, sim. É, isso que você está vivendo, Jô, esse conflito, essa dúvida, era justamente o que o povo judeu estava vivendo. Até aquele momento, eles tinham sido ensinados, desde criança, de que existia uma forma de adoração, que através de sacrifício de animais, de manter a ritualística, eles conseguiriam se conectar com Deus e alcançar a salvação. Só que a lei ela não foi revogada, a lei ela foi cumprida. A aliança que Deus tinha com o povo de Israel, ela foi cumprida. A aliança, todas as alianças que Deus fez, ele cumpriu. E mesmo as que estão em vigor serão cumpridas, com certeza. Então, quando ele diz a Abraão lá que ele seria pai de uma grande nação, foi cumprida. O povo de Israel foi um povo grande, um povo próspero, e até hoje, resiste ainda até os dias de hoje. Então, quando Jesus veio, ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. E a palavra de Deus diz que ele seguiu toda a lei. Não podia se encontrar nele um erro, um descumprimento da lei. Não era possível, porque ele veio para cumprir a lei. Até para nos provar que é possível viver segundo a vontade de Deus, é possível. Mas o sacrifício dele, o amor dele, a nossa incapacidade, a fraqueza da nossa carne, Deus percebeu que seria impossível que ele conseguisse salvar tantas almas quanto pudesse. Então, por amor a nós, por nossas almas, o Senhor Jesus veio, o Espírito de Deus veio em carne, o Verbo se tornou carne e, e deu a sua vida para que hoje a gente possa ser salvo única, exclusivamente em crer nele.
E o sacrifício dele foi tão importante que nos aproximou de Deus. Antigamente tinha o tabernáculo, né? Hoje o Espírito dele vive dentro de nós. E é ele que nos convence do pecado. Antigamente nós éramos autodidatas. A gente lia a lei, a gente ia ler a lei como se fosse um manual. A gente lia, sabia, mas às vezes não era convencido. Eu vou fazer uma analogia bem legal. Todas nós, antes de receber o Espírito Santo, seríamos capazes de matar uma pessoa. Claramente seríamos capazes. No momento que Lia falou que queria matar o namorado, você lembra? Claramente, no momento da. A gente sabe que é errado matar. Mas por que tanta gente mata um outro no momento de ira, no momento ali de carne é capaz? Porque ele não foi convencido. E o Espírito Santo é o nosso professor. Ele está dentro de ele, faz esse papel. Ele nos diz que não vale a pena sacrificar a nossa salvação tão pouco. Então, é melhor perdoar. Perdoa a criatura, não corre o risco de cair na carne e acabar fazendo uma besteira, perdendo sua liberdade, sua salvação. E isso tudo é o Espírito Santo que nos dá. A Bíblia antes, mas tudo, mas eu recebi o Espírito Santo para ela e cada uma de vocês. E vai chegar o momento de você ter essa revelação, pode ficar tranquila. É um processo realmente de busca. E em outro momento você vai ler esse texto e você vai entender, opa, alguma coisa, eu tive um insight, adoro essa palavra, mas entender que a aliança foi cumprida e que com a morte do Senhor Jesus foi instaurada uma nova aliança. Nós vivemos hoje uma nova aliança. Uma aliança que a gente pode se arrepender e ser salvo. Que o pecado não vai nos levar à morte. O que vai nos levar à morte é não querer se arrepender. É não buscar e desprezar o direito de arrependimento que Jesus nos dá. Esse privilégio que é se arrepender é tão bom. Você pode pecar, ser o maior pecador miserável do mundo, assassino, e você se arrepender, você será salvo. Isso é muito lindo. E isso só é possível advento do Senhor Jesus, do sacrifício dele. E então, com a antiga aliança, com a aliança que foi cumprida, isso não era possível. Você tinha que seguir a lei e a nossa fragilidade, a nossa carne, acabar sendo impossível. A gente cairia sempre nos mesmos erros e nos mesmos pecados e acabaria virando uma bola de neve, um ciclo vicioso. Ficou mais fácil? Há quem diga que não, porque bastava você não cometer algo. Hoje, basta você pensar, não precisa você praticar o pecado, basta você pensar ou não ter um coração puro, você já está pecando. Aí eu amo meu irmão, mas se eu ainda assim guardo algum requisito de, 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 de mágoa dele, eu estou em pecado. Isso reverbera até no meu dizimar, no meu sacrificar. Isso impacta na minha comunhão com Deus. Ficou fácil? Ou será que ficou difícil? Realmente, a aliança agora não é mais a circuncisão. A circuncisão está no nosso coração. O Espírito Santo está dentro de nós, ele nos conhece. E não adianta forjar, ou mentir, ou tentar ser uma coisa que não é. Ele nos conhece e conhece os nossos pecados, conhece o nosso íntimo. Ficou mais fácil? Ficou mais difícil? Mas o que importa para mim é que a gente tem o direito do arrependimento. Isso é muito bom. Isso é a misericórdia dele, poder se arrepender. Eu acho que esse é a grande beleza do Senhor Jesus. Ele nos deu esse direito através do seu sacrifício de pecar, mas de se arrepender e o Espírito Santo nos ajudar a não cometer mais esse pecado. Eu espero ter te ajudado.
Aí vocês pegaram aí e abriram Romanos 7, né? Aí a gente vai logo pro verso 6. Romanos 7, verso 6. Isso aqui, Paulo exaustivamente falando aos romanos. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse: tu não cobiçarás. Então, aqui a gente percebe Paulo falando: o problema da lei é que ela revela nosso pecado. Então, eu estava mentindo de boa, tranquila, isso para mim não era um problema. Mas aí eu conheci a palavra de Deus, a palavra de Deus disse que eu não posso mentir. Tu não mentirás, não darás falso testemunho. Então, se eu mentir, e eu não sabia, mas agora eu sei, agora a lei me tornou pecadora. Você entendeu? Então, a lei, ela vai trazer peso, a palavra escrita, ela vai acabar trazendo peso para a vida do cristão. O Espírito Santo vai trazer liberdade, tá certo? Então, na hora até Maiana falou sobre isso também, sobre, pode continuar em Romanos, sobre que a palavra liberta, não é bem que a palavra liberta, a verdade liberta, né? Mas a gente vai perceber que essa verdade só é revelada pelo Espírito. Então, ele fala em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Então, volta a Romanos, deixa aí. Então, o Espírito Santo é quem vai causar toda essa transformação da mente, que tanto Maiana quanto Isis já comentaram aqui. Essa transformação da mente, ela só vem através do Espírito Santo. Faz de conta, faz de conta que eu não tenho acesso à palavra de Deus. Faz de conta que eu sou analfabeta. Eu não tenho acesso à palavra de Deus. Mas eu ouvi uma pregação ou outra. Mesmo que eu ouça muitas pregações ao longo de toda a minha vida, provavelmente todas essas pregações não contemplarão a leitura de toda a palavra. Provavelmente. Então, vai ter palavras escritas que nunca ninguém vai pregar para mim. Eu não vou ouvir essa pregação, sabe? Nunca vai ser um tema que vai ser pregado. Mas vamos lá, consta ali um ensinamento. E se eu não tiver acesso a esse ensinamento, como é que vai ser? Faz de conta que eu não tenho acesso nem à leitura da palavra e nem à pregação da palavra. Mas eu criei que Jesus morreu por mim para que eu tivesse vida eterna, para que eu tivesse perdão e vida eterna. Só esse crer, cara, isso já vai trazer sobre a minha vida o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai guiar toda a verdade, ainda que eu não tenha, pessoal, a palavra. Se eu não tiver isso aqui, mas eu tiver o Espírito Santo, eu vou ter tudo aquilo que é necessário para alcançar a minha salvação. Esse é o desespero de Paulo. Isso aqui é útil? Pelo amor de Deus, claro que sim. Mas se eu não a tiver, perdi minha salvação? Não vou saber o que fazer? Não, o Espírito Santo vai orientar. Por quê? Porque ele guia a toda verdade. Então, o Espírito Santo
vai ter o seu trabalho, imagino, facilitado se a gente compreender a palavra de Deus. Então, aí ele revela o significado da palavra, Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas se eu não tivesse acesso a isso, entende que a primazia é do Espírito Santo, tá? Então, não esquece isso. Por isso ele fala que o Espírito vivifica. O Espírito que vai te trazer a liberdade de você pecar ou não pecar. Quem vai te dar esse direito? O Espírito Santo vai te dar esse direito. Se não tiver Espírito Santo, você não tem o direito de escolha, você está presa no pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sei que é muita informação, né? São coisas que não é todo dia que a gente explora, não são assuntos que a gente ouve todo dia, né? Mas a dica que eu te dou é volte, releia o texto, leia de novo. Talvez, não só Jô, né? Talvez outras aqui estejam nessa mesma condição de não compreender direito, porque é algo que exige um pouco de abstração. A gente sair um pouquinho da palavra e a gente imaginar, né, como é que Paulo está querendo falar. E o que Paulo está querendo, olha, tenham liberdade, sejam livres. Para de ficar querendo seguir rituais judaicos, porque isso aí é inútil, tá? Vocês vão se perder. O que vocês têm que crer é no mover do Espírito Santo, que ele só veio porque Jesus morreu. Então, ainda em Romanos aí, 7, aí ele vai continuar, no verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, porque o pecado está tomando ocasião pelo mandamento, o pecado está se aproveitando do mandamento, o pecado se aproveita da lei, o pecado se aproveitando da lei, operou em mim todo tipo de concupiscência, todo tipo de desejo carnal, porque sem a lei o pecado está morto. Se não tem lei, eu posso sair matando geral. Se não tem lei, eu posso mentir. Se não tem lei, né, eu posso roubar. Tem lei. Se eu fizer isso, eu me torno digna do inferno. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte. Eu encontrei, eu descobri que era para a morte. Tá? Então, a 2 Coríntios 3, Paulo está querendo dizer isso. Olha, pessoal, esquece Moisés. Esquece a liderança de Moisés. Esquece o que Moisés pregou, porque essa lei, ela já tinha prazo de validade, ela já foi abolida. O que te salva agora é o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus. Mas enfim, pessoal, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai ficar só se repetindo, mas vale a pena que vocês, né, meditem mais. E a gente vai ver Paulo falando, ele vai continuar batendo sobre essas questões de judeus, porque os falsos apóstolos, eles eram judeus. Os apóstolos que eles tinham eram gentios, eram raiz, apóstolos, raiz, sem contaminação do judaísmo, os apóstolos, ó, os convertidos raiz, advindos de Paulo, sem contaminação do judaísmo, eles são muito mais livres. Paulo, ele comenta que eles são fortes. A gente viu isso em Romanos, né? Os outros são tidos como fracos, justamente porque não conseguem ter esse nível de abstração. Pô, eu dependo do Espírito Santo. Não, eles dizem, não, eu dependo da lei. Se depende da lei, você é um fraco. Mas se você depende do Espírito Santo, você é um forte. Você entendeu a verdade. Tá certo? Ele vai falar sobre isso, a gente vai discutir mais sobre isso ao longo aí ainda de 2 Coríntios e outras cartas paulinas, inclusive. Tá certo? Sem comentários. Eu nem vou ler isso. Ó, eu coloquei um texto lá no grupo
É um texto extremamente interessante. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, mas leiam, tira um tempo. É um texto que vai exigir de vocês pelo menos 20, 30 minutos de dedicação para vocês lerem direitinho essa questão do véu, tá? Ah, as consequências de Moisés ter dissimulado a, a vai, a, o fim da glória de Deus naquele momento, né? Como ele não mostrou a verdade, né? Como ele cobriu para encobrir, ele cobriu o rosto brilhante, que era a glória de Deus, se esvaindo para encobrir a sua insignificância. Esse ato de Moisés repercute até hoje entre os judeus, ao ponto dos judeus o verem como um Messias, como se fossem Deus, como se fosse Deus. Claro que eles sabem que Deus é o Deus único, mas eles colocam Moisés num pedestal, entende? Paulo está querendo desmistificar isso. Esse pecado dele, tá? Essa falha dele acabou trazendo essa problemática para os judeus até os dias de hoje. E vale a pena, esse texto que eu coloquei lá para vocês, ele reflete que, às vezes, nós escondemos nossas falhas, nossas fraquezas, escondemos dos outros, uns dos outros. E a gente pode passar uma falsa ideia, né, a respeito do que somos, principalmente quando somos liderança, quando temos algum tipo de responsabilidade. Então, se a gente mascara que de verdade a gente é um ser humano dependente do Espírito Santo, a gente induz outras pessoas a pensarem coisas erradas, a se comportarem de uma forma errada. E se eu fico preocupada com o que as pessoas vão falar, o que vão pensar de mim, se eu disser isso, se eu disser aquilo, se eu disser que eu fiz isso, ou mentir, se eu falar para os outros que eu menti, o que é que vão pensar de mim, né? Então, primeiro meu coração vai ficar corrompido, eu vou ficar manchada comigo mesmo, minha consciência, isso pode perturbar minha fé, e vou transmitir para as pessoas uma ideia de potência que de verdade eu não tenho. Então é melhor eu falar a verdade. Por isso ele fala, né? Confessai os pecados uns aos outros, porque mostra quem somos e mostra que somos dependentes de Deus. Paulo toda hora ele vai reiterar, dependemos do Espírito Santo, dependemos do Espírito Santo, que nem o Bispo Macedo. Tem que ter o Espírito Santo, tem que ter o Espírito Santo, tá? Para finalizarmos, vou pedir para a dona Cida fazer a oração de encerramento. Da próxima vez a gente vai continuar e vamos falar mais a respeito. E se ainda houverem dúvidas, tragam, porque se não te acrescentou nada, mas a dúvida ficou, talvez seja isso pior do que qualquer outra coisa, pior do que você não ter tido conhecimento de nada, tá? Então a gente tem que eliminar as dúvidas. Fala, dona Cida, não, ora, dona Cida, por favor. Dona Cida dormiu? Deus é mais. Fernanda, faz a oração aí, por favor. Dona Cida dormiu. Dormiu, Dona Cida dormiu, cara. Não acredito nisso, não. Ora aí, Fernanda. Ela está com dificuldade de abrir o áudio. Amanhã a gente descobre. Senhor, meu Deus, eterno Pai. Meu Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por esse dia, por essa oportunidade, meu Deus, de estar aqui aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais, meu Deus, da tua palavra. Que o teu Espírito, meu Pai, venha agir dentro de cada uma de nós. Meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente. Meu Deus, que nós possamos, meu Pai, ser testemunhas do Senhor aqui na terra. Meu Pai,
Se o Senhor está nos dando essa oportunidade de estar aqui, é porque o Senhor quer nos aperfeiçoar cada dia mais. E não é em vão, e não é só para nós, é que para que possamos, meu Pai, ser fontes, meu Pai, fontes a jorrar na nossa casa, na nossa família, meu Deus, onde quer que estejamos inseridos, para que a tua glória, meu Deus, venha resplandecer através das nossas vidas e que venhamos, meu Pai, exalar o teu bom perfume, que tenhamos, meu Pai, cheiro de vida para a vida. Meu Deus, arranca de nós, se porventura, meu Pai, há fraquezas, meu Deus, coisas que não te agradam, coisas que nos afastam do Senhor. Meu Deus, nos sustenta, nos fortalece, nos aviva a fé. Não deixa, meu Pai, que a gente venha esmorecer. Ainda, meu Pai, com cansaço do dia a dia, nós estamos aqui dispostos a aprender mais de Ti. Então, nos sustenta, nos fortalece, nos dá, Senhor, uma boa noite de sono reparador. Abençoa desde já o dia de amanhã e tudo, meu Pai, que nos propormos a fazer. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, a nossa casa, a nossa família, e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, por hoje é só e a gente se encontra quinta-feira. Deus te abençoe.